Imensa alegria poder falar da palavra de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor em Judas, versículo de número 23. Creio que Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Aleluia. Judas, versículo de número 23. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, entre deles misericórdia, por temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Amém. Amém. A igreja, podeis os assentar. Queridos irmãos, a ênfase maior aqui deste versículo da palavra de Deus vai estar sobre arrebatando-os do fogo. Arrebatai-os do fogo. Glória a Deus. Louvado o nome de Jesus. Com muita alegria, irmãos, mais uma oportunidade o Senhor me concede de estar aqui falando a palavra de Deus. Nesta tarde estive meditando um pouco, saí até mais cedo um pouco do trabalho para meditar um pouco nesta palavra. Eu creio que Deus tem algo de exortação para a igreja. Não vai ser aquela palavra eloquente, aquela palavra de fervor, aquela palavra que os irmãos choram, que os irmãos falam em mistério. Creio eu que não, mas isto está devido à vontade do Espírito Santo de Deus. Mas é uma palavra, meus irmãos, que nos chama a atenção, exortando-nos a igreja, nós como povo de Deus, escolhido do Senhor, para anunciar o Evangelho, para termos bons testemunhos aonde estivermos, seja no local de trabalho, seja nas ruas, na sociedade, aonde estivermos, temos que darmos bom testemunho. E então, meu amado irmãos, isso é primordial na vida do servo do Senhor, primordial na vida da igreja, fazermos a diferença aonde estivermos. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz assim no versículo 23: e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia, por temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Queridos amados, Judas, irmão de Tiago, como está no versículo 1, também irmão de Jesus, ele escreve esta carta, meus queridos amados irmãos, exortando a igreja que nos últimos tempos apareceria falsos mestres, falsos doutores, que apresentaria suas palavras cheias de concupiscências e levando a igreja até sair fora do padrão ético da Bíblia Sagrada, da vontade de Deus. Então, meu amado, Judas, ele vem escrevendo esta carta, mostrando para nós, eu quero ler aqui alguns versículos, no versículo 4, por exemplo: porque se produzirão alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juiz, homens ímpios, que se convertem em dissolução à graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então Judas já vem alertando a igreja que nos últimos tempos já apareceria esses tipos de homens que negam a Deus, que negam a Jesus Cristo, nosso Senhor.
Ele vem dizendo também no versículo 6, no versículo 5: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu-os depois que os não creram. Então esse tipo de pessoas que negam a Deus, que negam a graça de Deus, que negam que Deus, Ele é o único dominador de todas as coisas, Senhor de todas as coisas. Essas pessoas, estes homens que negam a Deus Todo-Poderoso, eles estão debaixo da ira de Deus, eles estão debaixo do juízo de Deus. E Judas vem escrevendo, mostrando para nós que Deus tirou do Egito um povo, e deste povo muitos negaram a eficácia de Deus, não creram no poder de Deus. E a Bíblia nos fala, meu amado, que Deus destruiu-os no deserto. Se a gente for ler o livro de Êxodo, a gente vai ver isso. Então, meu amado, pessoas que não creram em Deus, que não creram na eficácia do Senhor, foram destruídos, caíram no deserto. E no versículo 6 a Bíblia diz para nós que os anjos, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou para a escuridão e prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então, meu amado, os próprios anjos, seres celestiais, espirituais, criados por Deus, rebelaram-se contra o Senhor, e Deus não teve por piedade deles, mas o prenderam e reservaram na escuridão e prisão eternas. Então, meu amado, no versículo 11, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Quem era Caim? Caim era um assassino, matou o seu irmão. E nós vimos também mais à frente, e foram levados pelos caminhos, pelo engano do primo de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Balaão, às vezes, poderia ser um profeta de Deus, mas ele, levado pela concupiscência, pela cobiça, pela avareza, caiu em si em perdição. E também Corá se levantou com um grupo de pessoas, se rebelaram contra Moisés. E a Bíblia nos fala que Deus o abriu a terra e destruiu e levou Corá e todos os seus seguidores vivos. Então, meu amado, agora esses tipos de pessoas estão no meio da igreja, às vezes estão dentro da igreja. João escreveu que esses tipos de pessoas, eles estavam no meio de nós, mas não eram de nós, porque eram pessoas que tinham sua mente totalmente usada pelo inimigo. E agora, meus queridos e amados, a Bíblia nos mostra que eles eram árvores murchas e infrutíferas. E a Bíblia nos mostra também que eles eram abominações, que eles eram estrelas errantes, mas para as quais esta está eternamente reservada para a negrura das trevas. Então, meu amado, o fim deste povo é o juízo de Deus, é a condenação, é a separação eternamente de Deus. Meus queridos, mas Judas agora no versículo 23, ele vai dizendo para nós: salvai alguns, arrebatando-os do fogo. O que é arrebatando
fogo, é capturá-los, é alcançá-los, é arrancá-los, é puxá-los, é tomá-los à força, é tirá-los da escuridão das trevas, é tirá-los, livrando-os da condenação eterna, é arrebatando-os do fogo, porque esse tipo de pessoas, meu amado, eles levam milhares e milhares de pessoas com as suas religiões vãs, com seus ensinamentos heréticos, e assim, meu amado, levam milhões e milhões e milhares de pessoas para a condenação eterna. Mas Judas agora vem escrevendo para a igreja, um povo escolhido de Deus, separado de Deus, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, para resgatar essas vidas, para arrebatá-los, para tirá-los, arrancá-los, para que não vá, meus queridos, para o fogo eterno. O que pode ser mais horrível do que um incêndio? Os irmãos já viram incêndios aqui em Portugal, por exemplo, devastam milhares de terrenos, às vezes vidas é devorada pelas chamas, os bombeiros são devorados pelas chamas. E agora, meus queridos e amados irmãos, quando nós falamos aqui deste fogo, é um fogo que não se apaga. Este fogo aqui na terra se apaga, com o tempo se apaga, mas o fogo que eu estou falando aqui agora, esse incêndio que eu estou falando aqui agora, é um incêndio que não apaga, é um fogo que não apaga, é um fogo que não tem fim, é um fogo que queima eternamente. Então, meus queridos e amados irmãos, o pecado é como fogo. O pecado é como fogo. No início, o incêndio é apenas uma chama. Alguém pode dizer, vai apagar logo. Pode até apagar logo o incêndio. Mas o pecado começa de pequeno. Ele é como um fogo. O pecado é como uma pequena chama. Ele começa pouquinho, pequeno, e vai se alastrando, até, meus queridos, amarrar a pessoa por completo. É uma mentirinha aqui, é uma mentirinha ali, é um namoro impróprio, é um roubo aqui, é um roubo ali, é uma calúnia aqui, uma calúnia ali, é um erro aqui, é um erro ali, e todos pensam, não há problema nisso, mas isso, meu querido, é como uma pequena chama, que ela vai se alastrando, e a pouco já se está queimando por completo. Olha o que a Bíblia nos fala em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23, que diz para nós assim: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, meus queridos, o homem que vive no pecado, nós podemos ter a certeza que o caminho dele, o final do caminho, é a morte. Mas nós vimos também no versículo 6, no versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós sabemos que o pecado ele é como um fogo que vai se alastrando e leva o homem à morte, e leva o homem à destruição. Então, amada igreja, Judas vem dizendo para nós resgatarmos esse tipo de pessoa
que está vivendo em pecado, que está vivendo nos erros contra a palavra de Deus. E a igreja está aqui, meu querido, é para resgatar essas vidas, para resgatar essas pessoas que estão caminhando dia após dia para a condenação eterna. Por que não dizer, meus queridos, diretamente ao lago de fogo que não se apaga? Por que não dizer diretamente para o inferno? Então, amada igreja, Judas vem dizendo para nós, no versículo 23, salvai alguns arrebatando outro fogo, tendo que deles misericórdia deles, tendo compaixão dessas vidas, com amor, meus queridos irmãos, resgatando essas vidas que estão caminhando para a perdição eterna. Ele começa com uma fagulha. Eu quero ler para os irmãos Tiago, capítulo 1, o versículo 14 e 15. Uma palavra hoje, bem calma mesmo. Mas é uma palavra calma, mas é uma palavra que faz com que nós venhamos pensarmos. Porque nós já fomos resgatados, nós já fomos alcançados, mas há vidas que precisam ser alcançadas para Cristo Jesus. E se tem alguém aqui hoje que ainda não é salvo, que não tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus, a igreja está aqui hoje para que pregue a palavra a você e você creia em Jesus Cristo, que é o único Salvador da sua vida. A palavra de Deus, ela nos alerta, meu querido, para que você não caia na condenação eterna. Glória a Jesus. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15 diz para nós: mas cada um é tentado, atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. O pecado começa pequeno e se espalha e se arruína a vidas inteiras, levando-as à morte. Começa com uma fagulha. Salmos 42, versículo 7. Aleluia. Salmo de número 42, versículo 7 diz para nós: um abismo chama o outro abismo. Só a parte A. Um abismo chama o outro abismo. Primeira Coríntios capítulo 6 e versículo 12. Olha o que a Bíblia nos diz, irmãos. 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 12. Diz para nós assim: nem todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aleluia! Então, meu querido, ela começa de pequeno e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. É uma mentirinha aqui, uma cervejinha não tem problema, um drinkzinho não tem problema. Então, meu amado, uma coisa vai chamando a outra, um abismo vai chamando o outro. Então, amados, a igreja de Cristo tem que estar alerta sobre isso, para que, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, essas vidas não vai para o abismo, não vai para o fogo eterno. E anunciarmos o Evangelho com amor, a salvação com amor, resgatando essas vidas com amor. Aleluia, Jesus. Qual é o perigo do pecado? A segunda coisa, o perigo do pecado. Em primeiro lugar, parece agradável aos ouvidos.
sim, irmãos. O pecado, aquilo que satisfaz o nosso ego, aquilo que satisfaz a nossa carne, aquilo que nega a eficácia da palavra de Deus, que nega o poder de Deus, aquilo que vai fazer com que nós venhamos ter fama, aquilo que faz com que nós venhamos crescer de forma exuberante, mas ao contrário da palavra. Isso soa bem aos nossos ouvidos. Lembra-te de Eva, o que Satanás falou para Eva. Eva ouviu, foi atraída pelo que ouviu. E a Bíblia nos fala, meu amado, lá em Gênesis 3, do 1 ao versículo 7, que aquelas palavras soam tão bem aos ouvidos de Eva, que ela olhou para o fruto que era proibido por Deus para eles não comerem, mas aquilo atraiu tão bem aos olhos de Eva, que ela não aguentou, ela pegou o fruto, comeu e deu ao seu marido. E a Bíblia nos fala que ambos abriram os olhos. Isso mostra, meus amados irmãos, que certas palavras soam bem aos nossos ouvidos, mas, meu querido, amada igreja, que ouçamos a verdade, que ouçamos a palavra, que abraçamos a verdade de todo o coração e rejeitemos tudo aquilo que é contra a eficácia da palavra. E a Bíblia nos fala que eles ficaram tão envergonhados, depois de desobedecerem a Deus, depois de pecarem contra a palavra de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque o pecado, ele nos envergonha. O pecado, ele nos envergonha, ele nos entristece. E muitos no seio da igreja está desta forma. Está em pecado, está envergonhado, mas a palavra de Deus nesta noite é para alertar-te e resgatar essas vidas que andam nessas práticas, arrebatando-as do fogo. Deus da glória. Aleluia. Glória a Deus. A voz do tentador atraiu o incauto e os leva ao fogo do inferno. É o que aconteceu com Adão e Eva. Foi jogado para fora da casa que Deus tinha preparado para eles, daquilo que Deus tinha preparado para eles. Eles foram tirados de lá devido ao pecado. Então, amada igreja, alerta para nós hoje: arrebata-os do fogo. Milhares e milhares estão caminhando para o fogo. Arrebata-os do fogo. Bendito o nome do Senhor. Parece agradável aos olhos, que diz o salmista no Salmo 101, versículo de número 3. Salmos de número 101 e versículo de número 3. Não poreis coisas más diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me apegará. Olha o que a palavra de Deus está dizendo: não poreis coisa má diante dos meus olhos. É aprazível para os olhos. O pecado cega e embriaga. Provérbios 23, 31. Eu não posso estar lendo todas as referências, porque senão meu tempo não dá. Efésios 5, 18. Não embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Provérbios 23 fala para o vinho, quando está olhando para o vinho dentro do copo. Provérbios 23, 31.
de nós já saímos de lá da bebedice. Às vezes olhamos para aquilo, às vezes parece agradável aos nossos olhos, sim. Mas não poreis coisas más diante dos vossos olhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorificado o nome do Senhor. Não poreis coisa má diante dos meus olhos. Muitos estão, meus amados irmãos, sendo degolados pelo inimigo. Muitos estão, meus amados irmãos, sendo destruídos pelo inimigo, porque está colocando coisas diante dos seus olhos, coisas más diante dos olhos. E isso, irmãos, entra a concupiscência, entra a cobiça, entra o engodo, como diz Tiago, e depois disso concebido, gera o pecado, e o pecado gera a morte. Muitos estão dizendo aí, não há problema não, um vinhozinho, uma cervejinha, mas a Bíblia não diz que um abismo chama o outro. Muitos estão dizendo aí, colocando os entretenimento dentro das igrejas. Para quê? Para segurar os jovens dentro das igrejas. Muitos estão permitindo a bebedice para segurar os jovens. Muitos estão colocando luminares dentro das igrejas para segurar os jovens. Parece discoteca dentro das igrejas, entretenimento para segurar os jovens. Amados irmãos, se a palavra de Deus não segurar os jovens dentro da igreja, não é entretenimento que vai segurá-los. Oh, glória a Deus! Santo é o teu nome, Jesus. É uma palavra calma, meus irmãos, de reflexão, exortação para nós. Mas eu lhe digo, eu estou sentindo a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu não sei o motivo desta palavra, mas é necessário. É para uma pessoa que está aqui hoje, está ouvindo. A Bíblia nos diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia, sem cumprir aquilo que ela traz, a necessidade do coração do ouvinte. Bendito seja, Senhor, aleluia. Deus de poder e glória. Bendito é o Cordeiro de Deus. Mas olhamos para Jesus. Olhamos para Jesus, que Ele tem um colírio que limpa as nossas impurezas dos nossos olhos. Olhemos para Jesus nesta noite. E deixamos que Jesus limpe os nossos olhos, purifique os nossos olhos, pela Tua palavra, bendito o nome do Senhor. Glória. Aleluia, glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, número 12, versículo 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Bendito o nome do Senhor. Deus fiel. E o escritor aos Hebreus está dizendo aqui, meus queridos, esta palavra, portanto, aqui nos mostra segmento de um texto que já estava sendo escrito, ou de uma carta, ou de uma frase que estava sendo escrita. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, é só nós lermos o capítulo 11 de Hebreus, que nós vamos ver, meus queridos e amados irmãos,
das perseguições, homens que não negaram a Deus diante do sofrimento, homens que foi cerrado ao meio, homens que com a fé genuína alcançou a promessa de Deus, homens que andavam vestidos de couro de animais, homens que andavam errantes. Aqui no capítulo 11 nós vemos isso. E agora a Bíblia nos mostra, portanto, aleluia, glória a Deus, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo embaraço, deixamos o pecado, deixamos aquilo que nos atrai, deixamos aquilo que faz com que soa bem aos nossos ouvidos, deixamos aquilo, meus queridos, que faz com que nós percamos a presença de Deus, deixamos o pecado, deixamos o embaraço dessa terra, mas voltamos para Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Abracemos a carreira que nos está proposta. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Esperando com toda a fé o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que suportou a cruz, suportou todo escárnio, todo sofrimento, suportou o pecado, mas sem pecado, foi levado na cruz, a pior morte daquela época, mas a Bíblia nos fala que ao terceiro dia ele ressuscitou e está sentado à destra no trono, ao lado de Deus. Bendito o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Bendito o nome do Senhor, aleluia. Esse mesmo Jesus que suportou tudo isso, Ele está à destra do Pai, nos advogando-nos a nossa causa. Glória a Deus. É o mesmo Jesus que está ao lado do Pai, Ele intercede por nós. Agora, esperamos, espere com paciência, com perseverança, mesmo diante das lutas, das perseguições, das tribulações, mas persevere em Cristo Jesus. O meu tempo acabou, irmãos. A igreja põe sobre os pés. Só vou citar como salvar as vítimas do fogo. Há duas maneiras: apagando o fogo, arrebatando ela do fogo. Como apagar o fogo? Como apagar o fogo do pecado? Com a água da vida, João 4,14. Usando a escada de Jacó, que é Cristo, que liga a terra ao céu. Cristo, Ele é a ponte. Ele é a ponte, Ele é a escada da terra ao céu. É Cristo Jesus. A igreja é o corpo de bombeiro de Cristo. Nossa missão é arrebatar do fogo os que estão perecendo, não no pecado. Água para apagar este incêndio não falta. A água para apagar este incêndio não falta. João capítulo 7, versículo 38. Os loucos zombam do pecado. Provérbios 14:9. O pecador se refugia no pecado, atacam os pregadores do Evangelho, fecham a porta do coração para Cristo, e como eles escaparão? Hebreus capítulo 2, versículo 3. Então, meu amado,
Quando tem oportunidade, arrebate-os do fogo. Arrebate-os do fogo. Aleluia. O fogo do pecado começou no jardim do Éden e inflamou todo mundo, toda a humanidade. E a Bíblia nos fala que todos foram amaldiçoados. A Bíblia nos fala que todos é concebido em pecado, nasce em pecado, cresce em pecado e morre em pecado. Mas o mais importante é que Jesus Cristo, Ele veio para mudar a história. Ele veio para mudar a história da humanidade. Ele veio para perdoar, para purificar o pecado, para libertar o homem do pecado e dar-lhe a salvação e morar no céu de glória. Que é bendito o nome. Então, meus amados, arrebata-os do fogo pela palavra de Deus nesta noite. Quem ainda não tem Cristo, seja liberto agora. Aceite a Cristo, confessa a Ele como pecado, confessa a Ele os seus pecados e Ele vos perdoará os seus pecados. Confessa a Ele. O momento é agora. Que Deus em Cristo vos abençoe. O meu tempo acabou. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.